Vem aí a reflexão da manhã. Na sintonia com Deus e com você. Jovem Gospel. 24 horas de louvor e adoração. E de adoração no ar. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o tema perdão de Deus. Um tema muito importante para a gente entender um pouquinho o que precisamos fazer para ter o perdão de Deus. Na verdade, nós já temos o perdão de Deus em Cristo Jesus. Agora, será que estamos realmente valorizando e estamos completando esse perdão? Estamos sendo recíprocos com a nossa vida aqui ao Senhor? Pois é, a nossa leitura de hoje é em 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muito bem, para nós fazermos a nossa reflexão de hoje, é necessário fazermos também uma pergunta, né? É necessário eu pedir perdão pelos meus pecados e os meus erros? Olha, há muitas pessoas acham que não precisam de perdão, pois acham que faz tudo correto. Falamos um dia desses atrás aqui que tem muitas pessoas que falam: eu não faço isso, não faço aquilo outro, então eu sou uma pessoa boa. Citamos até aquele jovem rico que aproximou-se de Jesus falando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que você me chama bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Bem, se nós no nosso íntimo achamos que somos bons e não precisamos do perdão de Deus, nem precisamos pedir perdão para as pessoas, devemos entender o que a palavra de Deus, como está lá em 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Também devemos lembrar que no versículo 10 ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, devemos lembrar também lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Opa, está falando que todos. Eu não vi falar aqui de alguns, né? Mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também 1 João 1, versículo 10, que acabamos de ler: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, você, temos pecado. Precisamos de perdão, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos que ele nos ajude na nossa caminhada. O pecado nos aprisiona, ele nos sufoca. Há muitas pessoas aí amarguradas, sem esperança, porque foram tomadas pelo ódio. Começou com uma simples falha de aprender a perdoar. Talvez ficou magoado com o que alguém falou e não aprendeu a perdoar. E acabou que isso foi crescendo e hoje talvez a pessoa está amargurada, deprimida, sufocada, porque o pecado está aprisionando e não deixando a oportunidade dela sentir a alegria de estar livre do pecado, entendendo que Cristo já a perdoou. E agora o que falta a ela é aprender a perdoar também.
O pecado nos aprisiona e ele nos sufoca. E os diabos sabem muito bem disso. Por isso, ele faz com que nós não perdoamos as pessoas. Que ficamos com o nosso coração endurecido e não liberamos o perdão que precisa ser liberado. Dificilmente ouviremos pessoas dizer: preciso urgentemente orar, ler a Bíblia, ir na igreja. Meu ser está sentindo falta dessas coisas. Dificilmente você vai ouvir pessoas falando isso. Mas não impossível, mas existe, mas muito pouco. Mas é muito comum nós ouvirmos pessoas falar: preciso me divertir, tomar uma, usar drogas para ficar mais alegre, etc. Não estou querendo dizer que a pessoa não pode se divertir, mas que tem que entender que tem a liberdade em Cristo Jesus. Aquilo que eu estou fazendo vai prejudicar o meu relacionamento com Deus, então ali tem que ser um ponto e parar. Seguir em outra direção que me leve a me aproximar do meu Deus, pois Ele pagou o preço pelo meu perdão, pela minha entrada no céu. Como posso receber o perdão de Deus? O que é perdão e por que preciso desse perdão? A palavra perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar a dívida. Quando ofendemos alguém, buscamos seu perdão para que o relacionamento seja restaurado. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Senão não seria perdão. Ninguém merece ser perdoado. Perdão é um ato de amor, misericórdia e graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar do que tenha lhe feito. Devemos refletir muito bem nisso aí. Porque o mundo que estamos vivendo está nesse mundo tenebroso como está, arrogante, difícil, porque as pessoas não aprenderam a perdoar, como Cristo nos perdoou. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que o arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar a perdoar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Devemos ser gratos. É como começar um dia como esse alegre e satisfeito em saber que Jesus me perdoou pelo meu pecado. Agora o que eu devo fazer é procurar viver uma vida diferente que agrada a Ele. E uma das coisas principais é aprender a perdoar o meu próximo, aprender a amá-lo como Jesus me amou. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus, todos nós temos cometido pecado. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20 proclama: não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. 1 João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No final das contas, todo pecado é contra Deus. Salmo 51:4, por isso precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Se nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo as consequências dos nossos pecados. Mateus 25:46 e João 3:36 fala sobre isso. O seu coração hoje está carregado com peso, faltando você aprender a perdoar? Não perca a oportunidade de falar com Deus sobre isso. Mas aí fica a pergunta: como posso obter esse perdão? Graças a Deus, Ele é bondoso e misericordioso, pronto para nos perdoar dos nossos pecados. Segundo Pedro 3:9 nos diz: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja nos perdoar, então Ele providenciou o nosso perdão através de Cristo Jesus. O único castigo justo pelos nossos pecados é a morte. A primeira parte de Romanos 6:23 declara: porque o salário do pecado é a morte, morte eterna é o salário que merecemos por nossos pecados. Deus, em seu plano perfeito, tornou-se um ser humano. Cristo, Jesus Cristo, João 1, versículo 1 e 14. Jesus morreu na cruz
pagando o preço que nós merecíamos pagar, a morte. 2 Coríntios 5, versículo 21 nos ensina que aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, levando sobre si o castigo que nós merecemos. Sendo Deus, a morte em Jesus providenciou, perdoou pelos pecados do mundo inteiro. Jesus limpou a nossa dívida diante do Senhor. Aprenda isso. Em 1 João 2:2 proclama: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus ressuscitou dos mortos, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 28. Graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A segunda parte de Romanos 6:23 também é verdade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ter seus pecados perdoados? Eles já foram perdoados. Agora você tem que ter consciência disso. E quando nós descobrimos que fomos libertos do pecado e fomos perdoados nossos pecados, aquela dívida foi riscada, a nossa vida muda. Você tem sentido o peso da culpa que simplesmente não desaparece? Muitas pessoas estão aprisionadas porque não aprenderam, não entenderam isso. Perdão de seus pecados é disponível a você se apenas colocar sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus pagou nossa dívida por nós para que pudéssemos ser perdoados, e ele te perdoará. João 3:16 e 17 contém esta maravilhosa mensagem que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para a cruz de Cristo e ver ali o perdão dos nossos pecados e saber que nós não seremos condenados se nós nos entregarmos a Jesus e aprendendo a perdoar como Ele nos perdoou. E Ele nos ensinou como fazer isso. Perdão é mais fácil quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Para muitas pessoas é uma coisa impossível de fazer, perdoar. Mas olha, sim, realmente é fácil. Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você não pode pagar pelo perdão de seus pecados contra Deus. Você só pode recebê-lo por fé, através da graça e misericórdia de Deus. A maior alegria é saber que Deus tem prazer em nos perdoar. Veja lá em Salmos 86, versículo 5 diz: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Talvez o que está faltando para você hoje é se apresentar diante de Deus e pedir misericórdia. Que Deus tenha compaixão da sua vida e que dê sabedoria para você aprender a perdoar como Jesus te perdoou. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque era o costume da época, aquela parte em que se diz: as 7 vezes você deverá perdoar. Mas Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aprenda a perdoar. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-na, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Veja o quanto é sério perdoar. Se você quer confirmar o perdão de Jesus para a tua vida, você tem que aprender a perdoar como Ele te perdoou. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Em Mateus capítulo 6, versículo 12, uma parte dela diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você tem a oportunidade hoje de proclamar o perdão de Deus, que Ele teve a misericórdia e a compaixão pela tua vida, para levar isso à frente, aprendendo a perdoar como Jesus te perdoou. Se não tiver perdão da nossa parte, não há como ser perdoado.
Experimente perdoar aquele que te prejudicou, aquele que te magoou hoje, agora. Você vai ver sua vida mais leve. Se tiver dificuldades, apresente sua causa ao Senhor e peça para Ele te ajudar, começando pedindo em favor dessa pessoa que te ofendeu. Muitas vezes está difícil no teu coração, em oração, falar: Pai, abençoe aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que me entristeceu. Mas acredito que através dessa oração, o Espírito Santo vai agir na tua vida para que você aprender a viver mais tranquilo e confiante. Você vai tirar um peso dentro do teu coração. Lembra de Jesus? Lá em Lucas 23, versículo 33 a 34, quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Ou seja, mesmo diante de tanta dor, de tanta solidão, Jesus diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nos ensinou como devemos fazer. E o perdão, quando nós aprendemos a perdoar, a nossa vida é diferente. Ontem mesmo eu estava conversando com a Eliana a respeito desse assunto, né, Eliana? Sobre o perdão. Sim, Muitas vezes enfrentamos a dificuldade de aprender a perdoar. Ela mesmo confessou a situação da vida dela, que no passado tinha dificuldade de perdoar pessoas que tinha magoado. Mas ela percebeu que através de Cristo Jesus foi possível se libertar. E quando a gente aprende a nos libertar dessa culpa, né, desse peso, a nossa vida se transforma. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Quando estava na cruz mesmo, sendo torturado, sentindo o peso da morte sobre ele e o peso de todos os nossos pecados, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E hoje tantas coisas pequenas estão na nossa vida, né? Talvez por uma palavra que alguém nos falou, talvez por uma fechada no trânsito que alguém te fechou, talvez alguma coisa que a pessoa te tirou, você está com seu coração carregado e não aprendeu a perdoar. São tantas coisas fúteis e pequenas que tentam tirar da nossa adoração a Deus, tem tirado de nós a comunhão com o Senhor e receber de Deus o perdão dele, porque não aprendemos a perdoar como Cristo nos perdoou. Vamos aprender com Jesus? Ele vai nos ajudar. A maior alegria que nós devemos ter em nosso coração é saber que Deus tem prazer em nos perdoar. Ele tem prazer em ter a nossa companhia. Lembra-se que o homem pecou no jardim? Deus o expulsou de lá para não contaminar o jardim. E preparou o homem para voltar para aquele jardim através de Cristo Jesus. E o maior exemplo que nós podemos ter é Cristo. Portanto, amigos, não deixe de ler a Bíblia. Tenha o desejo de buscar a presença de Deus todos os dias na sua palavra. E tenha o desejo no teu coração de orar e apresentar a tua vida a Ele. As dificuldades, elas são pequenas no início, mas elas podem crescer se você der atenção a elas. Talvez essa mágoa que você está, que era tão pequena no início, hoje está te sufocando e você não tem como se libertar, a não ser através de Cristo Jesus. Pois Ele é mestre, Ele é especialista em perdoar. Vamos aprender com Ele? Vamos falar com Ele, apresentar nossas causas a Ele e pedir para que Ele cuide da gente e nos dê sabedoria para aprendermos também a perdoar como Ele nos perdoou.